O corpo fortaleza. Meu corpo, assim como quando queria fazer amor, comer, beber, exigia também que eu lhe fizesse encontrar o bem-estar. Por isso, eu pegava a estrada todas as semanas para vir a este beco que se tornara para mim uma abertura em relação a mim mesma. Além dos alunos da primeira aula, havia um homem de negócios que parecia engravatado mesmo, quando usava camiseta. Uma mulher de 40 anos, encantada com sua primeira gravidez, e uma adolescente séria, calada, que havia pronunciado sua última palavra não quando tinha 5 anos. Em geral, agitados e tensos ao chegar, todos se acalmavam, inclusive eu, durante a hora passada com Suziele. A tranquilidade dela acabava provocando a nossa. Na sala sem espelhos, era ela quem nos mostrava a imagem do que poderíamos ser, imagem que nos atraía de forma irresistível. No fim da última aula do trimestre, esperei que todos fossem embora. Claro que eu ficara para dizer-lhe alguma coisa, algo que me parecia importante e que, no momento exato, escapava-me de todo. Queria lhe dizer obrigada, só isso. Ela me sorriu, apertamo-nos as mãos, fui embora. Só no carro lembrei-me do que queria dizer-lhe. Eu queria trabalhar, tentar fazer um trabalho parecido com o dela. Meu marido, interessado pelas aulas que eu lhe descrevera, estava de acordo e me havia dito que lhe pedisse a formação necessária. Achava até que na seção dele, no hospital psiquiátrico, eu poderia trabalhar com os doentes. Considerava-os não como casos, como loucos de quem as pessoas racionáveis precisavam proteger-se, mas sim como seres humanos, cuja verdade profunda, seja quanto à expressão verbal ou corporal, deve ser respeitada. Como é que eu tinha podido esquecer tudo isso momentos antes? Férias de verão, feliz da vida, sentindo-me de bem com meu corpo, eu ficava olhando meus filhos brincarem com meu marido no pinheiral perto de Nice. E pensava, somos os privilegiados da terra, invulneráveis. 15 de outubro, 6 horas da manhã, domingo. Ao telefone, uma voz desconhecida dizendo, cerimoniosamente, a senhora sabe, seu marido foi atingido por uma bala. Estou sentada na beira da cama, que ainda conservava um pouco do calor do seu corpo. Pelas venezianas, o dia começa a entrar no quarto. Era ainda noite, quando, há 15 minutos, ele fora chamado com urgência. No serviço dele, um doente ameaçava os enfermeiros com um revólver. Há 15 minutos era ainda ontem. Ontem, com as crianças, estávamos combinando como seria minha festa de aniversário. Entro correndo no corredor de um hospital dos arredores de Paris. Passo pela sala de espera. Escritório, despensa. Só escuto meus passos. Só vejo minha sombra. Não há ninguém. Onde estão? Onde está ele? Por que o trouxeram para aqui? Para o nada. Com tantos hospitais bem equipados em Paris, tão perto, sem trânsito nenhum a esta hora da madrugada. No fundo do corredor, abre-se uma porta. A mulher de branco aproxima-se calmamente. Sou a senhora Bertherat. Onde está meu marido? Na sala de operações. Acompanho seu olhar em direção da escada. Uma flecha com um cartaz. Sala de operações. A sala de espera fica em frente. Aonde há o ferimento? Perto do coração. Sento-me na ponta do primeiro degrau, perto da parede. Aqui ainda é noite, ainda é ontem. Ninguém fala comigo. Ninguém falou ainda. O corredor está de novo deserto. Depois, através de uma janelinha,
Assim mesmo trancada com grades, o sol entra, como por engano. Mas o mal está feito, não se pode voltar atrás. Ele continua a avançar, porém, rente à parede. Atrás de mim, uma enfermeira vem descendo a escada. Encosto-me à parede. O relógio dela passa diante dos meus olhos. 8 horas. Eram 6 e agora são 8. Sou a senhora Berterá. Ela passa sem parar. Ainda ontem no hospital onde meu marido trabalhava. Essas palavras bastavam. Sorriam-me, traziam-me uma cadeira, punham-se à minha disposição. Hoje estou mendigando. Estendo a mão para o avental branco que se vira bruscamente. Todo mundo está em volta dele. Do fundo do corredor surge um homem de terno que me empurra ao subir as escadas correndo. O cirurgião cochicha a enfermeira. O pânico, como uma queimadura, entra-me pela nuca e se aloja na garganta. 6 e agora 8 horas. 2 horas com uma bala perto do coração. Então não havia cirurgião? Hoje é domingo, mas ele ainda não foi operado? Claro que foi. Ele já perdeu tempo demais comigo. Apenas por gentileza, uma última informação. Pelo interno de plantão. A parede está fria, úmida, poreja água. Não fique aí. Vou ficar aqui, embaixo da flecha, embaixo das palavras. Faço parte da parede agora. Do outro lado, o sol continua a avançar meio esverdeado. Uma xícara quente na minha mão, cheiro de café. No corredor, passos e vozes. E o grupo sanguíneo? O laboratório ainda não telefonou. Agarro um avental azul. Que grupo sanguíneo? O outro puxa o avental. Não há nada a fazer. Minha mão acaba compreendendo que só pode obter palavras do silêncio, do acaso. Do seu marido, levaram uma amostra à cidade. A cidade? Hoje é domingo. É domingo. Num hospital, eu pensava. Sempre tinha pensado. Não passa mais ninguém, só o tempo. O dia invade a parede do corredor. Alguém vem correndo. Sapatos brancos que encostam em mim ao subir a escada. Pergunto o que é. A voz espontânea, ofegante. O sangue, enfim. Estava faltando? Acabou. Tivemos que mandar buscar em Paris. Abafada, minha voz repercute na parede. É porque hoje é domingo. Abrem uma porta. Fecham. O sol estala-se. O tempo para. 12:00. 6 horas. 8 horas. A hora do sangue e, agora 12:00. Atrás da parede, um elevador estaca. Abre-se a porta. Um carrinho. Um lençol. Cobrindo um corpo deitado. É ele. Mas não parece ele. Um rosto que eu nunca tinha visto. 2 fios de sangue escorrem das narinas, coagulando-se no rosto. Um braço estende-se na minha frente, barrando-me a passagem. Mas eu nem sequer me havia aproximado. Espere, vamos limpá-lo um pouco. Uma enfermeira com cara inexpressiva, jovial, corada. Vira-me as costas e vai dizendo: a operação foi muito bem sucedida. Fico ali de pé, parada, cercada por essas palavras que justificam tudo. A operação foi muito bem sucedida. Se nenhum médico, nenhum interno, nenhum enfermeiro, nenhuma atendente veio falar comigo, é porque todos estão cansados depois de uma operação tão longa e que se passou tão bem. Se o interno de plantão operou, é porque ele é mesmo capaz. O cirurgião em trajes domingueiros só teve que dar uma olhadela, verificar que tudo ia bem. Desde então, estão conversando, congratulam-se. A enfermeira sai de um quartinho no fundo do corredor, fecha-se na despensa em frente. Agora, ele está numa cama. Seus pés saem para fora do lençol. Cubro-os. Sei que ele não gostaria de mostrar seus pés aqui. Há uma cadeira.
Sento-me. Não consigo fazer com que o meu olhar suba até seu rosto. Paro na garganta, onde está enfiado um tubinho. Quer dizer que fizeram uma traqueotomia. A operação foi muito bem sucedida. Para mim, o som dessas palavras é mais forte que a respiração resfolegante dele. Neste quarto com vidraças opacas, não se vê o sol, mas a luz mudou. Deve ser de tarde. Os dias são curtos em outubro. Hoje deve haver 4 minutos a menos que ontem. Perder 4 minutos. Só perder 4 minutos. Ele abre os olhos, olha para mim, dou um sorriso. Ele quer falar. Os lábios, a língua não obedecem. A operação foi muito bem sucedida. Basta ternura e amor para restabelecer a circulação da vida no corpo dele. É melhor que nenhum dos seus colegas do hospital tenha vindo. Estamos bem, juntos e sozinhos. Eles devem estar ocupados com a polícia ou em casa, simplesmente com a família. Hoje é domingo. Não preciso de ninguém, já que a operação foi muito bem sucedida. Um barulho metálico, forte, ensurdecedor, como de uma máquina que se quebra. A operação foi muito bem sucedida. Respirar, ainda que isso lhe arrebente o peito, arrebente as ataduras, põe à mostra o coração ferido. Respirar. As mãos agitadas arranham as ataduras, parecem querer puxá-las para ele, para a boca. Todos os agonizantes fazem isso. Foi ele mesmo que me havia explicado. Dizem que eles recolhem. Suponho que o calor, o que lhes resta de vida. A operação foi muito bem, a operação. Eu era seu amigo. Sou B. Perto da porta parado, um fulano gordo, hirsuto e desarrumado. Chame um médico, um cirurgião. Chame um outro cirurgião. A voz dele é baixa, firme. Isso não se faz. Berrar também não se faz. Dar murros também não se faz. Dar com a cabeça na parede também não se faz. Sentar-se, isso se faz. Esperar também se faz. Então, sento-me e ninguém vem me perturbar enquanto espero que ele morra. Quando meu coração não bate mais contra as costelas, não está mais grudado à garganta, não pula mais na boca, não se enterra mais nas tripas. Sei que não há mais nada a esperar. E sei que houve um assassinato do qual não fui testemunha, e outro do qual fui testemunha e cúmplice, e que cúmplice não vou ser nunca mais, e que crédula e confiante não vou ser nunca mais. O fulano gordo afasta-se e me deixa sair. O corredor agora está cheio. Uma porção de gente, jornalistas. Quem teve tempo para chamá-los? Quem, sem ter tido a coragem de vir ver um homem, já o transformara em notícia? As perguntas dos jornalistas respondo. A operação foi muito bem sucedida e vou embora. Em nome da administração, diante do caixão na igreja San Severin, aperto as mãos das crianças, enquanto as palavras do prefeito passam, em ritmo solene, por cima de nossas cabeças. Hoje estamos chorando. O prefeito não está chorando. Nós também não. Nem meus filhos, nem eu. Não aqui. Prejudicando até o dever familiar. Mas o que é que ele entende disso? O único prejuízo foi o de eu também tê-lo abandonado naquele hospital. Foi o de não ter tido a coragem de fazer o que não se faz. Foi o de não tê-lo levado eu mesma a Paris, onde havia aparelhagem e equipes competentes. Foi o de ter deixado passar as horas que seriam as últimas de sua vida. Cabe-lhes, minha senhora,
repetir a seus filhos que tiveram um pai que encarnava um grande. Mas o senhor não sabe nada disso, seu prefeito. O que o senhor está dizendo não serve para nada. Só eu sei o que me cabe fazer. Só eu, com meu corpo, soube como fazer. Quando cheguei a casa, as crianças correram para mim, espantadas com essa ausência tão longa, num dia que era para ser de festa. E papai? A resposta que lhes dei foi com meu corpo. Apertei-os contra minha barriga, coxas, peito, para que toda a ternura, a segurança e as palavras que silenciosamente emanavam do meu corpo pudessem passar para eles. Sopra, diziam eles, quando faziam um galo. Soprar por todos os poros, era isso, seu prefeito, o que me cabia fazer. Mas o prefeito estava falando de indicação à ordem do mérito, enfim, um assunto do qual ele entendia. Vamos buscar as crianças, disseram-me ao telefone hoje de manhã. Você precisa ir descansar. Quem me telefonou? Um psiquiatra, colega de meu marido. Também deveria entender do assunto. Mas como, com todo o seu saber, pôde ele pensar em buscar meus filhos e fazê-los perder, no mesmo dia, pai e mãe? Será possível que esse especialista do espírito, cheio de boa intenção, não tinha percebido que meus filhos precisavam mais do que nunca de minha presença física, do meu corpo, e eu do deles? Buscar as crianças, desobrigar-me de minhas responsabilidades para com elas, não seria querer encargar-se de nós três, reduzir-nos à imagem típica da viúva e órfãos gratos diante da autoridade que os recuperou? Tempos depois, soube que os parentes dos doentes tratados por meu marido conseguiram que uma ruazinha dos arrabaldes se chamasse Impasse do Dr. Berterá. Enfim, um gesto que me pareceu justo, humano, já que não podiam recorrer a ninguém diante da máscara sem corpo da autoridade. Exprimiam assim sua desorientação, pois com certeza sentiam-se eles também num impasse. Só recorri a uma pessoa, Suziele. Recebeu-me no seu escritório, salinha silenciosa que dá para um jardim nos fundos da casa. Sentada a meu lado, sem tocar em mim, esperava que eu conseguisse falar. Através de um nevoeiro de imagens, de lembranças, eu procurava a clareza das palavras habituais. Só encontrei: preciso trabalhar, não tenho recursos. Lógico que tem. Se eu pudesse fazer um trabalho como o seu, antes de despedir-me. Era isso que você queria me dizer, tinha percebido. Ela não respondeu. Acha que eu conseguiria? Vou ajudá-la. É preciso tirar um diploma. Há muita coisa a aprender. Mas o que não se aprende? A serenidade, a paciência. Não se iluda. A serenidade que você está falando eu adquiri e com bastante dificuldade. Não consigo imaginá-la de outro jeito. Eu era brava, chegava a ser violenta antes. Antes de trabalhar? Antes de ser operada. Ela mantém seu olhar preso no dela. Fui operada 2 vezes, um câncer no seio. Num corpo assim tão forte e caloroso? Não é possível que a morte tenha conseguido entrar também nesse corpo. Lágrimas me escorrem pelo rosto. Foi há 10 anos. Eu era ainda moça. Não me conformava. Sentia-me arrebentada, até moralmente. Só pensava em voltar a ser como antes. Não me ocorria que podia tornar-me bem melhor. Disse-lhe que não estava entendendo. Contou-me então como a partir do corpo avariado construíram um corpo fortaleza. Depois da operação, ela não podia tossir, nem falar,
Mal podia respirar sem sentir dores. Tinha dores fortes e constantes no ombro, braço, em todo o lado esquerdo. Impossível levar o braço para trás. Para que você precisa mexer o braço para trás? Não lhe basta estar viva? Respondeu o médico. Mas oprimida pelo corpo, praticamente não participava mais da vida. Sentia-se um ser à parte, humilhada, castigada, sozinha com a dor. Como um animal preso numa armadilha. O único jeito que ela havia para fugir à dor era amputar a parte que doía, abandoná-la. E um dia leu um artigo de L. Ehrenfried. Nele, o corpo era considerado não como uma máquina maléfica que nos conserva à sua mercê, mas como matéria flexível, maleável, perfectível. Lembrou-se de que, anos antes, havia procurado a senhora Ehrenfried, especialista no tratamento dos canhotos, porque não sabia como agir com sua filha, que não se decidia a ser de fato canhota. A senhora Ehrenfried a havia tranquilizado quanto à menina. Depois sugeriu que Suzielle trabalhasse com ela, pensando que a senhora Ehrenfried queria que ela ajudasse nas conferências destinadas aos pais das crianças que ela tratava. Suzielle não aceitou e nunca mais tornou a encontrar a senhora Ehrenfried. Mas agora resolvera procurar essa mulher extraordinária, que, em 1933, fugindo do nazismo, encontrava-se em Paris, munida de um diploma de médica, que não era reconhecido na França. Sozinha, compreendeu que seu refúgio primordial era o próprio corpo. Pouco a pouco, foi construindo um método de algo que, na falta de melhor palavra, chamava de ginástica. Sua fama como eminente conhecedora da teoria correra de boca em boca, e agora tinha centenas de alunos entusiastas. A senhora Ehrenfried sempre trabalhava um lado do corpo de cada vez, pois havia percebido que, quando um lado está vivendo plenamente, o outro não aguenta mais ficar em inferioridade. Torna-se disponível ao ensino, que lhe vem da metade mais perfeita. Assim, através do método da senhora Ehrenfried, Suzielle parou de pensar no lado mutilado e concentrou-se principalmente no lado normal. Ao contrário da ginástica clássica, que busca desenvolver os músculos já superdesenvolvidos, ela aprendeu movimentos suaves e precisos que ajudavam a soltar os músculos, a liberar uma energia até então desconhecida. Percebeu que tinha um ombro, um braço, um lado sadio e forte, cheio de possibilidades com que nem sonhava. Passou a considerar-se com exatidão, sem ilusões, e a reconhecer as bobagens que a senhora Ehrenfried devia ter percebido anos antes, quando a considerara a trabalhar com ela, pois não pensara em ter Suzielle como assistente, mas sim como aluna. Suzielle, que nunca se preocupara com o corpo até o dia em que ele se tornou fonte de dores, percebeu que costumava respirar superficialmente e aos arrancos. Retinha o ar do mesmo jeito como costumava represar as emoções e a cólera. Conformada, desde há muito, com o fato de não saber nadar, teve enfim a coragem de entregar às águas profundas o corpo relaxado, descobrindo que sabia nadar e que isso lhe dava prazer. Outrora desajeitada, incapaz de lavar a louça, sem quebrar um copo ou de tomar uma xícara de café sem derramar, conseguiu chegar a gestos seguros e fluentes. No decorrer de vários meses de trabalho preciso e intenso, compreendeu que seu lado bom era melhor do que imaginava e descobriu principalmente que o ombro bom estava ligado por nervos e músculos ao ombro dolorido,
que as costelas estavam ligadas à coluna vertebral, cujas vértebras se articulam entre si. Compreendeu, enfim, que a energia e a corrente de bem-estar que percorriam o lado bom poderiam passar para o lado doente, e que este não devia ser considerado como morto, mas sim solicitado a viver como nunca. No início, a carne dolorida resistiu, com medo de novos sofrimentos, parecendo querer ficar de lado, escapando à unidade do corpo. Ela insistiu, e logo o corpo, consciente de seus mínimos progressos, foi ganhando confiança. Parecia até que o corpo precedia a vontade que ela procurava impor-lhe. Bem depressa, teve a impressão de que o próprio corpo procurava restabelecer a unidade e que sabia melhor do que ela como fazer. Comecei a participar de todos os grupos, 5 ou 6 por dia. Só fazia isso. Pés, pernas, coluna vertebral, respiração, tudo precisava ser trabalhado. É demorada a reconstrução de um corpo que descobre sua força. E agora? Continuo a trabalhar todos os dias. Experimento primeiro comigo todos os movimentos que ensino aos alunos. Preciso compreender esses movimentos com o meu corpo antes de recomendá-los a outros corpos. Como fazem os convertidos, meu corpo quer pregar aquilo que sabe. Mas às vezes você vai descobrir que sua nova profissão não se aprende nos livros. A voz tornou-se ainda mais suave. É uma profissão terrivelmente exigente, profissão desgastante. Não entendi, pelo menos não naquele momento.